Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Neto, professor de redação, e estou aqui hoje para dar continuidade àquela aula maravilhosa que a professora Tati passou para vocês. Ela falou sobre a competência 5 da redação do Enem, que é a proposta de intervenção. Hoje eu vou falar sobre as competências 2 e a competência 3. A competência 2, que é a abordagem do tema, como você deve abordar um tema no Enem para fazer a redação, e a competência 3, que diz respeito ao desenvolvimento das ideias, a maneira como você desenvolve a sua redação. Então, essas 5 competências do Enem, né, a competência 1, que diz respeito às questões gramaticais, a 2, que diz respeito ao tema, a competência 3, que é o desenvolvimento do tema, a 4, os coesivos, e a 5, que é a proposta de intervenção, todas elas compõem a grade de correção que vai avaliar a sua redação no Enem. Como vocês todos devem saber, cada competência vale 200 pontos. Então, 200 vezes 5, 1.000, que é o máximo que você pode tirar na redação do Enem. Vamos lá, então. Começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a competência 2. Na competência 2, o que você precisa analisar, o que você precisa verificar na competência 2 para mandar muito bem e conseguir tirar os 200 pontos nessa competência. Primeiro, o tema. A forma como você aborda o tema. O ano passado, o tema da redação foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A respeito disso, né, sobre essa questão, é muito importante que você tome cuidado para analisar o tema, para evitar de correr o risco de fugir dele, né? Como vocês sabem, se você foge do tema, a sua redação é zerada. E não importa, não interessa se você fez uma redação maravilhosa, com 5 parágrafos, com os coesivos, com tudo perfeito e bonitinho, se você fugiu do tema, é zero e não tem o que fazer. Então, para evitar que você fuja do tema, a minha dica de hoje é a seguinte: sempre procure analisar as palavras-chave dessa proposta. No caso da redação do ano passado, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. As 3 palavras mais importantes que você deveria analisar nessa questão eram a manipulação, o controle de dados e internet. O que aconteceu o ano passado, que foi muito recorrente e que levou muitos candidatos a zerarem a redação, ou apenas tangenciarem a redação. Já vamos falar sobre o que é tangenciamento. Eles abordaram apenas 1 ou 2 aspectos desses, e esqueceram de analisar o conjunto. Então, no caso, você tinha que fazer manipulação, controle de dados e internet. Se você leu os textos motivadores, você leu a proposta temática e falou apenas sobre internet, tangenciou. Você não abordou o tema de forma completa. Se depois dessa leitura você falou apenas sobre a manipulação, você também tangenciou, você não fez a abordagem completa. Nesse caso, você não zera a redação, porém, a sua nota vai ser muito baixa, porque textos tangentes são analisados ou são corrigidos de forma diferente, né? Você não vai ser avaliado de 0 a 1.000, como seria se você abordasse o tema de forma completa. Então, só para que fique claro para vocês, uma dica muito importante que vai, pelo menos, garantir que você vai abordar o tema de forma completa é a seguinte: em algum momento da redação, geralmente pede-se, né, ou sugere-se que se faça isso na introdução, tente reproduzir o tema. Pode colocar o tema mesmo, não tem problema. Se você colocar lá, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um problema para a realidade brasileira. Fechou, perfeitinho, porque você já garantiu que você não vai tangenciar ou tampouco vai fugir do tema. Então, se você reproduz o tema na redação, reproduz a proposta temática na redação, isso já garante que você vai ser corrigido, ou pelo menos ser avaliado de 0 a 1.000. Voltando um pouco, além do tema, além da abordagem do tema, da forma como você vai abordar o tema, o que se espera na competência 2 também é que o aluno obedeça à questão do tipo textual, que ele não faça outro tipo textual além daquele que os comandos exigem, né? Quando você lê a proposta, de acordo com os seus conhecimentos, redija um texto de caráter dissertativo argumentativo.
O que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele que você vai defender um ponto de vista, é aquele que você vai elaborar uma discussão, que você vai elaborar, por meio de um projeto de texto, uma discussão e vai defender o seu ponto de vista. Qual é o perigo aqui? Eu acredito que muitos de vocês já têm esse domínio, né? Já conhecem a estrutura argumentativa, dissertativa. Mas qual é o perigo aqui? De você apresentar elementos de outros tipos textuais. Isso também é muito comum e é muito recorrente em redações do Enem. Não somente do Enem, mas em vestibulares como FUVEST, Unicamp, VUNESP, enfim. O que acontece aqui? O aluno, ele mistura o tipo textual que seria argumentação com elementos narrativos, né, ou elementos descritivos. Alguns confundem e apresentam um texto muito expositivo, né, do caráter narrativo mesmo. Isso é muito prejudicial e, embora não zere a redação, se você apenas mistura esses elementos, isso pode prejudicar a sua nota na competência 2. Há um perigo de o aluno escrever toda a redação em outro tipo textual. De repente, o que de fato acontece muito, o aluno está escrevendo a redação e, no lugar de escrever uma argumentação ou promover, né, suscitar uma discussão, ele faz uma narração. Um exemplo muito clássico disso é: quando eu era um menino lá na minha cidade, não tinha internet ainda, e minha mãe tinha problemas financeiros e nós não tínhamos acesso a um computador. Isso tudo é um exemplo de um texto narrativo, isto é, o aluno, o candidato, está contando uma historinha, né? Ele está contando uma história que aconteceu com ele no passado e isso é muito perigoso. Se o texto for todo elaborado nesse tipo nesse tipo textual, né, sob a perspectiva de uma narração, de um texto narrativo, 0 para a pessoa. Sem choro nem vela, caixão vela preta, 0 para ele. Então tem que ter muito cuidado. Para os alunos do Bora, isso não é problema, pelo menos para as redações que eu já tenho corrigido há algum tempo, todos eles, graças a Deus, já conhecem a estrutura de uma redação argumentativa dissertativa. Porém, alguns ainda apresentam elementos de outros tipos textuais, sobretudo da narração, o que deixa o texto muito expositivo. Então, para você, que é aluno Bora e está vendo essa aula agora, o meu conselho, a minha recomendação é: tome muito cuidado para que o seu texto não fique expositivo. Tome muito cuidado para que você se certifique, que você tenha consciência de que está problematizando uma discussão, que você está problematizando o tema, né, a proposta temática, ainda que seja um tema que sugira ou que apresente ou que peça que o aluno escreva um texto mais isentão, digamos assim. Alguns alunos têm conversado comigo sobre isso, eu tenho explicado para eles, quando me perguntam sobre tema, né, que é um clichê, né, o que é que vai cair na redação? Ninguém sabe o que vai cair na redação, né? Só Jesus sabe, porque as provas já foram elaboradas. Mas a questão é: independente do tema, certifique-se que o seu texto está promovendo uma discussão, que está problematizando. O que é problematizar? É você se posicionar de forma clara, de forma objetiva, concisa, né, sem esse perigo de demonstrar ou apresentar uma exposição, né? Um pequeno parêntese aqui, antes de avançar: o que é um texto expositivo? É aquele que se preocupa ou se ocupa apenas com definições, com conceituações. Dica muito boa para vocês: um texto que tem mais de 3 referências ou mais de 3 exemplos de repertório sociocultural é um texto predominantemente expositivo. Evite isso. Pelo amor de Deus, repito mais uma vez, evite isso. Use apenas uma referência. Mas, professor, por que tem que usar uma referência? O meu professor lá do Ensino Fundamental 3 disse que eu podia usar mais de uma. Pode, mas isso vai prejudicar, isso pode fazer com que você escreva um texto muito expositivo. Isso pode fazer com que você, à medida que você está apenas se ocupando, né, usando o espaço da sua redação para fazer para expor uma referência, expor o repertório sociocultural, isso impede que eu, como avaliador, como professor, veja a sua discussão. Veja o que você pensa sobre isso. Veja a maneira como você se posiciona, como você se coloca. Repetindo, para que fique claro para vocês: um texto com mais de 2 referências é um texto que está perigando ficar expositivo. Então, evite isso.
né? Tem alunos que pensam assim, eu vou colocar aqui no segundo parágrafo Machado de Assis, no terceiro vou falar sobre Clarice Lispector, no quarto. Na proposta de intervenção, quando tudo já está acabando, a pessoa inventa de colocar um repertório sociocultural, uma outra referência. Por favor, não faça isso. É muito sério, não faça isso. Beleza? Combinado? Avançando. Essa é a melhor parte da aula. O repertório sociocultural. O uso do repertório sociocultural. A essa altura da vida, a essa altura, né, do Enem, faltando uma semana para o Enem, existem ainda alunos que têm dúvidas com relação ao uso do repertório sociocultural. Pior que isso, há alunos que fazem a redação e não apresentam repertório sociocultural. Gente, isso é muito sério. Se você não usar o repertório sociocultural na sua redação, na competência 2, independente se você articulou, desenvolveu, discutiu, problematizou, não fugiu do tema, se você não usar o repertório sociocultural, a sua nota não vai passar de 120. Você perdeu 80 pontos de graça, porque o repertório sociocultural é obrigatório, é lei, é preciso que você, pelo amor de Deus, entenda isso, é preciso que você use o repertório sociocultural na redação. Vamos falar daqui a pouco o que é um repertório sociocultural. Avançando. Opa, acho que eu errei aqui alguma coisa. Agora foi. Já falei sobre tangenciamento e abordagem completa. Vamos avançar isso aqui. Tipo textual. Isso é bacana também, isso é importante. Tipo textual. Falei que era a dissertação, certo? Um texto dissertativo argumentativo. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que um texto argumentativo dissertativo é composto por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é o perigo aqui, né, de você não conseguir a nota 200 ou conseguir nem 160 a respeito desse aspecto? É quando o aluno ele apresenta o texto apenas com 2 partes. Ele colocou lá a introdução ou apenas o desenvolvimento, né, ou a introdução ou apenas a conclusão. Para os alunos do Bora, isso também não é problema, né? Porque, graças a Deus, todos eles já têm esse domínio. Todos eles sabem o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. Mas, para aqueles alunos que estão nos vendo agora e têm dúvidas sobre isso ainda, se você escreve um texto incompleto, né, um texto apenas com a introdução e com desenvolvimento, esquece a conclusão, ou apenas com a introdução e conclusão, pasmem, isso pode acontecer. Mas isso é... Como é que eu... Não, não é óbvio. Existem, sim, pessoas que escrevem textos cortados, textos pela metade. E isso é pontuado na competência 2. Então, o que é importante vocês saberem aqui? Todo texto, toda dissertação, toda argumentação tem começo, meio e fim. Belezinha? Avançando. Repertório. O que é o repertório sociocultural? Aqui. O repertório sociocultural, para vocês que têm dúvida, repertório sociocultural é toda e qualquer informação do universo da cultura, do universo externo, que você pode utilizar para legitimar a sua discussão ou para dar um exemplo a respeito daquilo que você está discutindo, né? É obrigatório? Sim, é obrigatório. Se não tiver, o que acontece? Dependendo do seu texto, você não vai passar de 120. E eu espero que ninguém queira estar nessa situação, certo? Então, eu separei aqui alguns exemplos, né, do que pode ser considerado repertório sociocultural. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, personalidades, figuras, celebridades, personagens, sim, personagens de livros também, né? O ano passado eu corrigi uma série de redações, o tema era preconceito linguístico, eu trouxe até um exemplo para vocês verem aqui também, e muitos alunos usaram alguns exemplos, por exemplo, do Chico Bento, né, lá da Turma da Mônica, para falar para usar como repertório sociocultural. Outros usaram o Fabiano, de Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, para falar sobre repertório sociocultural. Personagens de livros, de filme, músicas também, letras de música, é um ótimo exemplo de repertório sociocultural que pode ser usado de forma muito produtiva, agregadora, de forma muito eficiente para articular a sua discussão. Peças, esculturas, livros, filmes, nomes de autores, filósofos e poetas. Esse aqui é o classicão, né? Todo mundo gosta de fazer aquelas famosas citações. Alguns até me perguntam, se não tiver uma citação na minha redação, isso é problema?
Não, contanto que haja outro tipo de repertório. A citação não é obrigatória. É um exemplo que também é um exemplo que funciona muito bem. Mas não causa nenhum tipo de problema se você não usar a citação, desde que use de forma adequada, de forma articulada e pertinente, como nós vamos falar daqui a pouco. Mais exemplos. Conceitos e definições, áreas do conhecimento e seus profissionais, meios de comunicação conhecidos. Ok. Conceitos e suas definições. Isso é muito importante falar também a respeito. A semana passada eu corrigi uma redação e um aluno falou sobre globalização. E aí ele contextualizou, não lembro agora qual era o tema, mas eu lembro que ele usou a globalização como um exemplo de repertório. Só que ele passou muito por cima disso. Ele falou a globalização no Brasil, o Brasil está inserido na globalização por conta o mundo inteiro está, enfim. Só que ele não desenvolveu isso. Ele apenas falou sobre globalização, que é de fato uma definição, há uma definição para globalização. Há um conceito sobre o que é globalização. Só que na redação dele, o aluno não fez isso. Ele apenas falou sobre globalização de forma muito rápida, de forma muito desarticulada. E eu falei, olha, isso aqui não é repertório sociocultural, isso aqui é o seu repertório. Você, enquanto estudante de ensino médio, você sabe que existe a globalização, porque você estudou lá em geografia, história, enfim, e você sabe que existe a globalização. Só que da maneira como você propõe no texto, isso não atua, não funciona como repertório sociocultural, a menos que você contextualizasse historicamente essa definição na sua redação. Então tem que ter muito cuidado com isso. Uma outra aluna falou sobre os índios, né, a questão indígena, e aí ela também não articulou, não desenvolveu, e me perguntou, mas professor, eu coloquei aqui a questão indígena, isso não funciona como repertório? Não, a menos que você contextualize de forma eficaz, produtiva, o que nós chamamos de contextualização ou uso de repertório pertinente. Avançando. Isso aqui. Repertório sociocultural. Temos 3 questões aqui, 3 pontos. O repertório dos textos motivadores deve estar associado a pelo menos um elemento do tema ou do assunto, improdutivo ou produtivo. Primeiro tópico, o repertório dos textos motivadores. Eles devem ser considerados? Tempo para vocês pensarem. Resposta, não. Nenhum repertório sociocultural que estiver sendo usado nos textos motivadores devem ser reproduzidos na redação que vocês vão produzir. Não façam isso. Eles podem servir, de repente, como um suporte para o seu desenvolvimento. Podem servir como um suporte para elucidar ou para inspirar vocês a pensarem em uma ideia. Mas eles jamais, em hipótese alguma, devem ser utilizados como repertório sociocultural. Porque, de fato, eles são um repertório sociocultural. Mas, no contexto da redação do Enem, eles surgem como improdutivo. Porque você precisa trazer uma informação de fora. Uma informação que é sua, que, de repente, você leu, você viu, você criou, você imaginou. Mas, se você apenas copia as informações dos textos motivadores e, pasmem, da prova do Enem, isso não vai ser considerado. Inclusive, parêntese de novo, se você copiar trechos da prova, que não é a prova de redação, mas é a prova de biologia, biologia não, mas de linguagens ou história e geografia, isso também é considerado como cópia. Então não façam isso, por favor. Criem um texto autoral. Não copiem na sua redação frases ou pedaços de passagens de texto da proposta temática, da proposta de redação, nem dos textos motivadores, tampouco da prova do dia da redação, né? Linguagens e ciências humanas. Não façam isso, porque as pessoas sabem e vão considerar como cópia. Mas, enfim, voltando aqui. Não usem as referências dos textos motivadores como repertório sociocultural. Por mais interessantes que sejam, por mais bonitinhas que sejam, elas existem apenas para inspirar você, para promover em você, né, para fazer você pensar a respeito do que você pode utilizar na sua redação, apenas para isso. Mas não copiem e nem reproduzam na sua redação essas informações. Isso aqui é muito bom. Esse repertório,
ele deve estar associado a pelo menos um elemento do tema ou do assunto, né? Isso é muito clássico, e eu gosto muito dessa parte, porque é onde eu me sinto um pouco legitimado, me sinto um pouco vingado dos alunos que copiam modelos, né? Que decoram formulinhas, né? Que decoram lá uma citação X de um filósofo Y e acha que vai poder usar isso em tudo. Não, isso não funciona. Pode até funcionar, não é que não funcione. Mas, de novo, ninguém sabe qual vai ser o tema. E se de repente não funcionar? Você decorou lá, você decorou uma citação de Clarice Lispector, né? Segundo Clarice Lispector, estou na pista para negócios, né? Só que não foi isso que ela falou, né? E além de não ter sido isso que ela falou, isso não, de repente nem vai caber no tema. Então não faça isso, né? Leia de fato Clarice Lispector, leia de fato Machado de Assis, Graciliano, Jorge Amado, e use isso de forma apropriada, legitimada, né? Pertinente ao tema. É óbvio que isso é apenas um exemplo, porque você pode usar outras formas também de repertório. Mas a questão é, não decorem, por favor, gente, é sério, não façam isso. Não decorem citações e achando que isso vai caber, que isso vai poder ser usado em todas as partes do texto e vai ficar tudo bem, tudo ok. Não façam isso. Primeiro, por quê? Porque isso é sacanagem, é safadeza. Segundo, por quê? Porque os avaliadores, os professores estão carecas de saber. São pessoas que têm anos de experiência. Então, conhecem de cara um texto que é esqueminha, que é formulário, um texto que sabe que o aluno não produziu aquele texto, né? Que ele veio com o modelo copiado, com o modelo decorado, com o modelo pronto. Lembrem-se de uma coisa, vou falar sobre isso daqui a pouco na competência 3. O Enem valoriza muito a questão da autoria. E embora seja, né, aqui acho que cabe uma crítica minha, né, a minha crítica a respeito da produção textual do Enem, embora seja de fato um gênero muito engessado, existe sim a possibilidade de se identificar o engessamento desse texto engessado. Ou seja, existe sim a possibilidade de verificar níveis, né, resquícios de autoria em um texto modelo Enem. Então, siga esse padrão. Não copie, não decore, não venha com essas coisas prontas, que isso é uma aberração. Isso levanta um ranço, um ódio terrível na pessoa que vai corrigir. Então, não façam isso. Continuando. Ok, eu acho que eu demonstrei muito aqui o meu desabafo e acabei não falando a respeito do que deveria falar a respeito disso. Mas o que eu quero falar sobre isso? Esse repertório deve estar associado ao tema, tem que ter relação com o tema. Né? E é por isso que é perigoso você decorar alguma coisa, porque de repente isso que você decorou não vai ter relação com o tema. Então, se o tema, por exemplo, do ano passado foi a questão da manipulação, né? Manipulação, controle de dados, internet, o que você pode pensar em repertório a respeito disso? O ano passado choveu a série Black Mirror, né? E isso tem muito a ver, porque fala sobre essas distopias, né? Esses eventos, essas situações distópicas que promovem a manipulação. Então, se você usou Black Mirror, independente do episódio que foi, perfeito. Né? Isso já te garantiu 160. Se você articulou isso, a discussão, perfeitíssimo, já garantiu 200. Né? O ano passado também surgiram muitos repertórios que tinham a ver com o contexto histórico, que falava sobre a questão da Guerra Fria, o contexto em que o computador surgiu, foi criado para manipular a informação, enfim. Existe uma gama, né, uma infinidade de possibilidades, de exemplos que você pode utilizar. Um conselho que eu sempre dou para os meus alunos com relação ao repertório. Pense. Reflita. Não vai correndo com muita sede ao pote. Você leu os textos motivadores, você leu a proposta temática, respira um pouco mesmo, cara. Né? Tipo, 2 minutinhos ali, ó. Respira, o que eu posso associar como repertório sociocultural a esse tema? Cara, com certeza você vai conhecer alguma coisa. Pode ser um filme da Sessão da Tarde que você viu quando você era criança, sei lá, um livro da carochinha que a sua mãe contou para você, uma historinha da carochinha. Tudo isso, sim, é considerado repertório sociocultural. Eu já vi redações maravilhosas que o repertório era Tom e Jerry, era tipo Caverna do Dragão, porque tem a ver, tem relação com o tema. A única exigência aqui deve ter relação com o tema. Né? Também não vai forçar a barra. Se tiver relação com o tema, fechou, balada, já era, é nóis, Queiroz. Continuando. E essa parte também é muito bacana, é muito importante. A questão do repertório improdutivo e do repertório produtivo. Não basta apenas que você
crie, que você apresente, que você traga um repertório que tem relação com o tema. Isso não é suficiente. Para garantir o 200, você precisa articular, desenvolver. Muitos alunos meus, que eu corrijo a redação deles, cometem esse pecado. Segundo uma música X do Roupa Nova, panela velha que faz comida boa. E aí, ok, não associa isso à discussão, não desenvolve, e a informação caiu de paraquedas, brotou do asfalto, caiu da lua, e não tem relação alguma com o tema, não tem relação nenhuma com a discussão, não tem nada. Simplesmente uma informação jogada ao vento, jogada ao léu. Isso é errado. E isso não vai garantir os 200 pontos. Se o repertório tem relação com o tema, isso vai garantir os 160, mas 200 não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Como usar um repertório sociocultural de forma produtiva, de forma articulada à discussão. Beleza? Avançando aqui. Repertório dos textos motivadores, já falei sobre isso, não é legal, não façam isso. Muitos trechos de cópia, não faça isso. E baseado nos textos motivadores, de fato, não faça isso. Legitimado, pertinente ao tema com uso improdutivo, que é esse exemplo do Roupa Nova, né? Panela velha que faz comida boa, e não tem explicação nenhuma a respeito disso. E o pertinente com uso produtivo é aquele que você articulou a discussão, que você desenvolveu de forma plena, de forma clara, de forma bonita, de forma gostosa de se ler, né? Usou recursos linguísticos para apresentar o repertório, né? Você simplesmente não falou, portanto, como diz fulano de tal, não, isso é pobre, é medíocre, não faça isso, gente, é sério, não façam isso. Usem essas informações linguísticas que vocês conhecem, que vocês têm domínio, né, para articular, brinquem com a língua, porque isso, além de contribuir para que você tire uma nota muito boa na competência 2, vai contribuir também para que você tire uma nota boa na competência 1, que é quando nós analisamos a estrutura sintática, né? O que eu falo sempre para os alunos, o que é uma estrutura sintática boa, prazerosa, aquela que você lê e fala, meu Deus do céu, isso aqui merece 200, se eu pudesse dar 300, né? Tão boa que é. É aquela estrutura sintática em que as frases são muito bem organizadas, muito bem definidas, né? Que o aluno brinca, que ele sabe, que ele domina a sintaxe, né? Que o professor vê aquilo e fala, meu Deus do céu, olha só para isso, esse cara deve ser um escritor, deveria ser um escritor, né? Eu falo sempre também para os meus alunos sobre, pequeno parêntese de novo, a estrutura sintática, né? O que é uma estrutura sintática medíocre ou mediana? Medíocre é uma palavra muito feia, muito forte, né? Enfim, esqueçam medíocre. O que é uma estrutura sintática mediana? É aquela que o aluno apresenta apenas a estrutura sujeito, verbo, predicado. E toda a redação da pessoa é construída nisso, né? Sujeito, verbo, predicado. O professor Evandro está dando aula, né? E aí só fica nisso. Toda a redação é feita dessa maneira. E não tem os complementos, né? Não tem os termos essenciais da oração, enfim. Essa foi apenas um parêntese, porque não cabe aqui falar sobre gramática, porque não tenho tempo para fazer isso. E também já foi dada uma aula de gramática maravilhosa aqui pelo preciosíssimo Jagunço. Avançando. Já falamos sobre isso e sobre isso também. Aqui é uma informação bem bacana, que também é utilizada também, né, para pegar aquele aluno malandrinho, ou aluna malandrinha, né, para não dar uma de sexista aqui, que gosta de perverter as informações em seu favor. Óbvio que todo mundo faz isso às vezes, mas é errado, não faça. Informações presentes nos textos motivadores e apresentadas como uma fonte diferente da original não serão consideradas repertório legitimado. Exemplo, lá no texto motivador estava assim, segundo a revista Veja, 85% dos jovens de 18 a 24 anos utilizam a internet. Aí o aluno, para dar uma, né, de sabichão e tal, não querer perder o pontinho aí, ele coloca o seguinte, segundo a revista Carta Capital, 85% dos jovens de 18 a 24 anos utilizam a internet. Óbvio que a pessoa que vai corrigir isso vai perceber essa malandragem. Então, não faça isso, tá? E a respeito disso, né, a respeito do uso de dados estatísticos, também é uma pergunta muito recorrente, o que eu posso falar? Evitem também dados estatísticos em uma redação. Por quê? Primeiro, porque você não conhece o tema. Segundo, uma vez que você não conhece o tema, você não vai ter um repertório para falar, para reproduzir aqueles dados de forma assertiva, né, de forma coerente.
Por exemplo, digamos, né, que o tema da redação desse ano seja caminhos para destruir a floresta amazônica do Brasil. E aí você vai falar o seguinte, olha, segundo os dados do IPEA, 63,6% das queimadas são provocadas pelos índios. Você não sabe disso, né? Você não tem essa informação decorada na sua cabeça. A menos que você, por uma razão da natureza qualquer, você estudou sobre isso, decorou isso e sabe isso de forma apropriada, de forma adequada. Mas, sem chance de errar, em 90% dos casos, você não vai ter esse tipo de informação de forma coerente, de forma assertiva. Então, se possível, também não é uma lei, não é uma obrigação, mas, se possível, evite dados estatísticos. Beleza? Avançando. Para finalizar, passo a passo para elaborar um repertório sociocultural articulado à discussão e produtivo. O que foi que eu fiz aqui para vocês? Eu fiz, de fato, um passo a passo para facilitar a vida de vocês. O que você vai fazer primeiro? Introduz o argumento, depois prepara a introdução do repertório, depois introduz o repertório, depois explica, contextualiza o repertório e depois relaciona o repertório à argumentação. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Eu vou ler e aí a gente vai identificar essas partes. O tema era preconceito linguístico. A língua é um importante elemento social e suas variantes representam a pluralidade que compõe a dinâmica de um povo. Entretanto, nem sempre essa afirmação é levada em consideração. Na década de 1960, por exemplo, quando Maria Carolina de Jesus lançou o Quarto de Despejo, houve grande estranhamento nos círculos literários, sobretudo porque a autora não seguiu as normas gramaticais e optou pelo uso da linguagem coloquial. Na composição do livro, desculpa. Por essa razão, a obra foi duramente criticada e o conteúdo não recebeu o reconhecimento devido, revelando dessa forma feições de uma cultura excludente que, amparada por privilégios e restrições, não considera o estatuto da linguagem como reflexo de grupos sociais distintos. Veja que é um parágrafo que existe o repertório sociocultural e que existe uma problematização, que existe uma discussão. E percebam também a maneira como o repertório é introduzido no parágrafo. Eu não tenho aqui, de forma alguma, a impressão que caiu, que brotou do nada, né? Existe um preparo linguístico para que esse repertório seja utilizado, para que ele seja introduzido ou apresentado na redação, né? Quando eu falo, por exemplo, né, vamos voltar no passo a passo, eu estabeleço o argumento. A língua é um importante elemento social e suas variantes representam uma pluralidade que compõe a dinâmica de um povo. Esse é o argumento. Depois disso, eu preparo a introdução do repertório. Entretanto, olha o coesivo aí, entretanto, nem sempre essa afirmação é levada em consideração. Esse foi o preparo, né, a entradinha, digamos assim. Agora eu estabeleço de fato a introdução do repertório. Na década de 60, por exemplo, quando Maria Carolina de Jesus lançou o Quarto de Despejo, aí, de fato, a introdução, né, a utilização, melhor dizendo, do repertório. Depois eu articulo, eu explico isso, eu contextualizo, né? Digo ali que houve um grande estranhamento, porque a autora ela não se ocupava com as questões gramaticais, isso causou, né, um vucu-vucu ali no círculo literário. Depois, essa explicação do repertório. Depois eu associo o repertório à argumentação, à discussão. Por essa razão, a obra foi duramente criticada e o conteúdo não recebeu o reconhecimento devido, revelando, dessa forma, feições de uma cultura excludente que, amparada por privilégios e restrições, não considera o estatuto da linguagem como reflexo de grupos sociais distintos. Então, esse é um exemplo de repertório sociocultural bem utilizado, um exemplo de 200 na competência 2, porque o repertório, além de ele ser pertinente ao tema, né, porque tem tudo a ver com o tema, o quarto de despejo, ele é produtivo, ou seja, está articulado à discussão. Avançando, para finalizarmos, na competência 3, que é uma das competências mais difíceis do Enem, já deixo isso bem estabelecido aqui, para que vocês pensem a respeito disso. A competência 1 e a 3 são as mais difíceis de se conseguir 200 pontos. São aquelas que impedem que o aluno tire 1000, né, ou 960, se for o caso.
A competência 3 diz respeito à capacidade do candidato, do aluno, de articular as ideias, de usar, de selecionar, de defender, de desenvolver essas ideias de forma adequada. O que eu posso falar sobre isso assim, de mais importante é selecione as suas ideias. Selecione aquilo que você quer colocar no seu texto. Use apenas aquilo que é mais importante de fato. Não se ocupe, não, mas eu quero falar sobre muita coisa, eu quero colocar Machado de Assis, eu quero colocar Goethe, eu quero colocar Cabeçando de Abreu, eu quero colocar MC Carol, eu quero enlouquecer na redação. Não, não enlouqueça na redação. Por favor, não faça isso. Selecione as ideias. Primeiro porque o seu texto tem apenas 30 linhas. Se dê conta disso, são 30 linhas. Você não vai ter espaço, tão pouco tempo para fazer isso. Você não vai ter espaço, porque são 30 linhas, nem tempo, porque você tem apenas 5 horas para resolver milhares de questões, 90 questões, e uma redação. Então você não vai ter tempo para desenvolver tudo. Ainda que, após a leitura dos textos motivadores e da proposta temática, você teve muitas ideias boas, aprenda a desapegar. Exerça, a partir de agora, o desapego. Não se apegue às ideias. Escolha pelo menos 2 ou 3 que são muito boas para você para construir o seu texto. Essa é a chave do sucesso para tirar 200 pontinhos na competência 3. Belezinha? Bom, galerinha, essa foi a aula a respeito das competências 2 e 3 do Enem, da redação do Enem. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você, mas se tiver dúvidas, mande informações, chama no grupo do Instagram, faça o que vocês quiserem, mas não continuem com dúvidas. Temos uma semana ainda, dá tempo se você está desesperado. Não, mas poxa, não vai dar tempo. Não, uma semana é tempo suficiente para você resolver todas as suas questões, aquelas que você, por alguma razão, não conseguiu resolver durante o ano, mas já há tempo de fazer isso ainda. Belezinha? Muito obrigado, um beijão para vocês, Deus abençoe muito vocês no dia da prova, dando calma, tranquilidade, paciência, paz de espírito, e eu quero ver 1000 esse ano no Bora. Beijo, fiquem com Deus.